Saudações pessoal, mais uma vez aqui Fernandes aqui a trazer mais um vídeo para partilhar com todos vocês aqui no canal, como é hábito. Para quem não me conhece, sou imigrante, moro na Itália hoje. Falo italiano, falo inglês um bocadinho, falo um bocadinho de francês, falo português, falo mais de 7 ou 8 línguas. Então dizer que as línguas que eu tenho para além das línguas nacionais, nossas locais que eu falo de Angola, dizer que toda língua tem a sua importância. Por quê? Porque quando o objetivo fundamental da língua é a comunicação, como eu já falei em alguns outros vídeos, mas eu estou aqui para te dar 3 dicas mais ou menos que funcionaram comigo e que funcionam sempre com que deseja aprender um idioma, então uma língua nova. Dizer que primeiro passo, nós precisamos entender a língua que nós queremos falar. Qual é o objetivo da língua? Porque a língua tem 2 objetivos. O primeiro é a comunicação, comunicar-se entre pessoas, falar com pessoas que te entendam. Segundo, como objetivo de estudo, mas esse como objetivo de estudo são os outros que estudam língua aí, enfim. Nossa missão aqui é mesmo só falar, se comunicar, transmitir ideia, pensamento. O que é que você tem que fazer, meu amigo? As 3 dicas são: primeiro, você tem que praticar. Estudar a língua. Por exemplo, eu vou falar do italiano. O italiano cumprimentar. Como se cumprimenta em italiano? Em italiano se cumprimenta bom dia e buongiorno. Boa tarde e buonasera. Então você precisa, buongiorno, ficar aí a praticar. É claro que se calhar você não vai poder falar como o próprio nativo, mas o objetivo principal da língua, que eu falei mesmo, a comunicação, é você transmitir as tuas ideias. Mas ele conseguiu te entender, ele entendeu que você falou isso, você pediu água. Como se diz dá-me água em italiano? Dá-me da bere. Como se diz eu entendi em italiano? Ho capito. Como se diz você entendeu em italiano? Hai capito? Então você precisa praticar, você precisa entender mais ou menos o significado das palavras e formular frases segundo as línguas que você domina. Se você quer aprender o inglês, tens que lutar para saber mais ou menos como é que é cumprimentar em inglês. Bonjour, good morning, how are you? Como você estás? Eu preciso que você me ajude nisso. I want you to help me just to do this. Ou você formular frases. Se você quer falar francês também é a mesma coisa. Falamos aqui o francês também. Bonjour, comment ça va? Comment allez-vous? Então você precisa praticar a língua, decorar palavras e praticar. Depois que você decora, em francês, bom dia é bonjour. Bonjour. Então você começar a praticar quando você está sozinho. Agora eu quero saber como é que se chama um livro. Como é que se chama um prato. Como é que se chama uma lâmpada. E você cria frases, juntar mais ou menos na língua que você já domina. E formular palavras. Articular, Então toda a língua é necessário que você praticar. Pratica. Sozinho ou com a ajuda das pessoas. Estuda. Segundo passo é mesmo estudar. Se você tiver um centro aí, puder se inscrever no centro ou numa escola de língua, vai ser bom. Por exemplo, aqui na Itália existem escolas que eles chamam de CPA, que é Centro de Informação para Indivíduos que são adultos estrangeiros. Em alguns casos até você vai e não paga, ou então paga 10 euros, 20 euros. Por aí. Então dizer que querer é poder. É necessário que você se informe como é que eu faço. Eu estou aqui nesse país aqui, como estrangeiro eu tenho que aprender a língua, porque se eu aprender a língua eu vou poder se autodefender primeiro, a defesa pessoal. Como estrangeiro há situações que às vezes há mesmo discriminações, como estrangeiro há situações que às vezes há muita injustiça, mas se você tem um domínio da língua, vai poder se defender. Então domina o idioma local de onde você vive. Agora, se você ainda está no seu país de origem, está em Angola, está no Brasil, está em Moçambique, Cabo Verde, não sei aonde, você precisa emigrar para um país desses que falam inglês, que falam francês, que falam italiano, por exemplo, no meu caso aqui na Itália, você tem que entender também algumas palavras como chave quando chegaram. Então, se você já chegou, o que você tem que fazer é mesmo se esforçar, meu amigo, se esforçar mesmo para lutar, para estudar, se esforçar mesmo para ler. Estudar, é que eu falei.
o segundo passo. O primeiro, tens que praticar. Decorar palavras e praticar. Segundo passo, estudar. Porque quando a gente estuda, conhecemos palavras que se calhar ninguém te ensinou, você sozinho descobre. Como estudar? Vai no YouTube, tem vídeos que você assiste no YouTube. Lê livros, mas como faço para ler livro? Você vai ler o livro, praticamente não estou a entender nada. Por exemplo, eu sou uma pessoa que lê muito. Tenho aqui esse livro, é um livro que é em italiano. Eu leio livros em italiano, leio livros em inglês, leio livros em português. Por que eu leio? Porque a leitura é fundamental para o aprendizado. Se você precisa aprender, você tem que ler, você tem que investigar, você tem que ir atrás do conhecimento. E os livros são instrutores mudos, ou seja, os livros, elas não falam, mas elas te ensinam. A terceira dica que eu queria dizer aqui é você mesmo sair. Se você está no meio de pessoas que só falam a tua língua nacional, você, por exemplo, português, você chegou aqui, está no meio que todo mundo fala português, você procura praticar com pessoas que são nativos, pessoas que falam aquela língua, que são originárias. Agora, se você ainda está no seu país de origem, você precisa vir para cá, então se organiza. Se organiza. Como essa organização? Cria técnicas, métodos de estudo, de autodidático. Se você vai à escola, então sozinho estuda. Hoje o mundo está tão evoluído que até sozinho a gente consegue estudar. Sozinho a gente estuda. Então não fica só a perder tempo aí no Facebook, não perca só tempo no WhatsApp, no Instagram. Estuda. Estudar é bom. Se você estudar, você vai aumentar o seu conhecimento, a sua forma de entender as coisas vai melhorar, e você vai ser uma pessoa com mais qualidade, com mais conhecimento, com mais capacidade de raciocínio, de pensamento. E naturalmente também você vai ter benefícios por conta disso. Então, meus amigos, é um vídeo rápido que eu queria fazer aqui, dizer que as 3 técnicas que eu tinha para te dar, as 3 dicas para você aprender uma língua, um idioma que você tem dificuldade, você gostava muito de aprender, seu italiano, seu francês, seu inglês, seu mandarim, toda língua é possível, tudo é possível. Se outros aprenderam, todos nós aprendemos. Eu falo aqui, falo as línguas que eu falo e, bem, eu não falo todas com perfeição. Mas o objetivo fundamental da língua é mesmo a comunicação. Então, se eu me comunico, é fundamental. Às vezes falo italiano com pessoas italianas aqui que eles me perguntam e falam, mas você fala bem. Eu mesmo assim continuo a estudar porque eu ainda acho que ainda preciso aprender mais, preciso melhorar. Então, dizer que, meus amigos, paz e amor. Se você não me segue, continua a me seguir. Sempre um prazer aqui do outro lado trazer temas assim, que são construtivos. Se você aprendeu uma língua, o único que sai a ganhar é você. Se você não aprendeu, o único que sai a perder é você. Que se você viajar, enquanto você estiver aí no seu local, no seu país, está bem. Mas se tivesse que viajar aí para o estrangeiro, você vai ter que precisar de alguém que te traduz, né? Olha, diz ele, eu quero pagar depois. Diz ele que, olha, a viagem, olha, ouvi a cena de um amigo que viajou. Então ele queria ficar mais tempo naquele país. Ele tinha o visto ainda tinha a data de validade, e a reserva no hotel ainda dava para ele ficar mais dias. Mas como já tinha a data que ele tinha dito, que olha, o dia tal a gente deixa o país sairmos, então ele chegou para as alfândegas do mesmo país. O facto dele não saber falar, dizer que olha, ainda quer ficar mais, poder se explicar, houve um desentendimento. Então ele teve que sair do país antes do tempo, porque não tinha também alguém que o ajudasse a traduzir. Então olha a importância da língua. A língua é importante porque é mesmo a comunicação. Tudo bem, se você vai comprar alguma coisa, você vem para um outro país como turista, vai para o Dubai, vai não sei qual é o país, Estados Unidos, etc. Você quer comprar alguma coisa, você chega lá, você diz que olha, eu quero comprar isso. Quanto custa? Naturalmente eles vão te dizer que olha, isso aqui é 100 euros ou 100 dólares. Ela até pode escrever numa folha, você entender. Ok, você paga. Você já sabe que é 100 dólares, a moeda é moeda, você sabe que o número é aquele, você paga. É uma comunicação também, mas essa comunicação é uma comunicação assim, só linguagem comercial. Então, quando a gente vai para trabalhar, a gente vai para poder ter um diálogo com uma pessoa e poder expor as nossas ideias, os nossos pensamentos, poder partilhar de temas, etc. Então, é necessário que você fala mesmo, e falar a língua.
Porque se você falou português, às vezes essa pessoa não entende o português. Aliás, quando você sair de Angola, do Brasil, Portugal, Guiné, São Tomé, Cabo Verde, etc., dos países que falam português, você vir aqui para outros países, você vai entender que a língua portuguesa é uma das línguas muito pouco faladas. Como também já gravei alguns vídeos a falar desse tema. Eu não estou a querer desvalorizar a língua portuguesa, mas a verdade é essa. Você às vezes procura quem fala o português. Mas isso também não vai entender, porque se calhar você está num contexto que você vê muita gente que fala o português, aí onde você está. Mas se você sair e ir para outros países, como eu estou, mais ou menos, a minha realidade e o meu ponto de vista hoje é completamente diferente. Então, meus amigos, muito obrigado pela vossa atenção. É sempre uma honra falar para vocês. Me sinto feliz por trazer sempre temas e poder compartilhar com todos vocês. Dizer que se você sugere algum tema que você gostaria que eu falasse, escreva aí. Se você tem estado a gostar também, me dá um feedback. Paz e amor, meus amigos. Aquele abraço e até a próxima.